Vamos preparar os nossos corações e orar ao Senhor. Pai amado, estamos na Tua presença, rogando o Teu Santo Espírito, que o Senhor venha derramar o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, dá conforto a cada um de nós, conforto espiritual, discernimento desta santa palavra. Que Teu Espírito possa falar aos nossos corações neste dia, abrindo os nossos olhos, se nós estamos equivocados a respeito de alguma coisa, dando-nos esperança diante das tribulações na qual nós vivemos, abençoando as nossas casas, os nossos filhos e a nossa igreja. E aos irmãos que por meio da internet escutam a Tua santa palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal, porque só Teu reino, o poder e glória para todos sempre. Amém, Senhor. Hoje nós escolhemos para exortação Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 26. Aqui o Senhor Jesus, Ele fala a uma multidão, a homens que há um dia antes haviam visto o Senhor multiplicar os pães e os peixes. Haviam visto maravilhas, mas é um texto especial porque ele fala um pouco da nossa natureza. Porque nós parecemos muito com os nossos pais, nós parecemos muito com os nossos pais do passado. Nós queremos ver sinais para crermos em Deus. Nós queremos fazer obras para que Deus se agrade de nós. E aqui nós vamos ver Jesus Cristo falando com estes homens. E mesmo o Senhor, Ele também via dificuldades para falar a estes homens, porque eles tinham um coração duro, porque eles não compreendiam em espírito aquilo que Jesus queria ensinar. Após este grande sinal da multiplicação dos pães, no outro dia esses homens buscaram o Senhor. Então inicia o texto, versículo 26. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos
para executarmos as obras de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Amém, irmãos? Que palavra abençoada é esta! Estes homens foram até o Senhor e ele disse: vocês vieram até mim hoje, não pelo que vocês viram fisicamente, mas porque vocês comeram e saciaram do pão. Não estava falando aqui do pão da carne, irmãos. Tanto é que no próximo versículo 27 ele diz: não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Vejam o Senhor chamando a nossa atenção, dizendo para nós que a preocupação da nossa vida não deve ser a comida que perece, não deve ser as coisas do mundo, mas as nossas preocupações devem estar nas coisas eternas, no pão da vida. Não no pão da carne, irmãos, porque este perece, este acaba, o corpo tomba, mas o que permanece para a vida eterna é o nosso espírito. É o que nós fizemos na vida, é se nós recebemos o Filho de Deus, é se nós fizemos a vontade do Pai neste mundo. Quantos homens buscam ao Senhor para as coisas do mundo? Esquecem que o Senhor está aqui para nos levar ao Pai. Eles perguntam então que obra nós temos que fazer. É outra coisa que nós costumamos a fazer. Eu devo fazer alguma coisa para agradar o meu Deus. Irmãos, nós não temos que fazer nada para agradar o nosso Deus, a não ser receber em espírito de sinceridade o Senhor Jesus em nossas vidas, por um simples motivo: porque quando nós recebemos Jesus verdadeiramente, nós realizamos todas as obras. Nós amamos, nós perdoamos, nós fazemos a vontade do nosso Deus na vida. Mas se nós não recebemos a Jesus Cristo, irmãos, poderemos nos enfiar na igreja todos os dias, poderemos falar da palavra de Deus, mas não teremos o Espírito Santo para nos confortar, para nos dar esperança, para nos dar tranquilidade. E vejam que estes homens viram muito. E mesmo assim eles perguntam ao Senhor: que sinal então o Senhor faz para nos convencer? O que o Senhor pode fazer para nos convencer? Porque os nossos pais comeram no deserto o pão da vida. O Senhor disse para eles: os seus pais não comeram o pão da vida. Porque quando eles estavam passando fome no deserto, o Deus Altíssimo mandou o maná. Mas não mandou ainda, naquele tempo, o Filho de Deus, que é o pão da vida. Nós recebemos hoje o pão de Deus, irmãos. E aquele que recebe verdadeiramente este pão, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede,
porque o Senhor vai saciar a sua alma. O Senhor vai falar ao teu coração. O Senhor vai abrir caminhos, mas para aquele que crê, para aquele que entrega a sua vida ao Filho de Deus, porque Ele é o pão. Que Ele nos abençoe nesta manhã, abençoe o pastor José, e que este pão possa ser derramado a cada coração que aqui está. Que Ele nos abençoe e nos conforte. Vamos abrir a nossa escritura na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Este capítulo que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ele pretende nos exortar à constância. Esta instrução dada naquele tempo ao seu discípulo amado, que era como um filho, Timóteo era ainda jovem, ela também serve de instrução a nós, que somos filhos da igreja. Por que que ele exorta Timóteo à constância? Porque vivemos num lugar onde existe um outro espírito que pretende impedir a nós de termos vitória sobre as coisas desse mundo. E ele existe de todas as épocas. Quando o mundo foi criado, ele já apareceu por aí e permanece. Ele não pode ver ninguém seguindo o caminho do Senhor, que ele aparece para lançar calúnias, escândalos, criar todos os tipos de obstáculos, para que você não siga os passos de Jesus. É o inimigo. Naquela época, nós percebemos aqui nos textos bíblicos que não havia tanta armadilha para nos atrair como nos nossos dias. Hoje nós vivemos num tempo em que o materialismo está dominando os corações, os interesses imediatistas, os interesses por poder, por riquezas e tantas outras coisas que fazem parte deste sistema em que nós estamos inseridos. Hoje há muitas armadilhas, mais do que naquele tempo. E se lá o apóstolo exortava os seus discípulos a esta constância, hoje, muito mais nós precisamos observar esta perseverança necessária, senão nós não vamos dar conta, primeiro, de vencer o pecado, e depois de levar a mensagem da Boa Nova a outras pessoas. Não vamos conseguir. Quando nós nos fortalecemos um pouco, logo ele vem para nos enfraquecer, criando obstáculos, situações, inspirando em nós maus pensamentos, decisões infelizes, colocando em nós manias, necessidades que nós absolutamente não temos. E se enganam aqueles que pensam que o diabo está dentro da igreja. Está, mas está no mundo, em todos os lugares.
É algo que nós não podemos imaginar o tamanho e o poder que este Espírito tem em todas as coisas, em todas as nações, em todos os povos, línguas e lugares. Podemos com certeza afirmar que não há lugar onde você se esconda dele. Exortação à constância. Nós temos que fazer um esforço para constantemente estarmos nesse caminho. Se é necessário exortar, é porque nós temos um risco grande de nós deixarmos o caminho. Muito grande. Por isso, sempre a igreja precisa estar vigilante, orando, clamando ao Senhor, para que ela não saia da trilha. A carta a Timóteo é uma carta bem pessoal. Ele começa aqui o capítulo 2, chamando Timóteo de filho, e dizendo a ele qual é o caminho para que ele encontre forças para ter esta constância. Qual é o caminho? Onde está o remédio? Qual que é o método que eu preciso usar para que eu tenha uma caminhada constante na trilha do Evangelho? O apóstolo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós refletimos na história antiga, para vermos qual era a relação de Deus com os seus filhos, nós vamos ver que era sempre uma relação violenta, de castigos, de tragédias, de situações de profundo sofrimento. Quando nós olhamos para a maneira como Jesus se relaciona com os filhos de Deus, nós vemos uma relação graciosa, de amor, de perdão, de misericórdia. Enquanto no passado eram exigidas muitas coisas de todos nós, no presente com Cristo, nada é exigido de nós, a não ser que nós creiamos que Ele é o enviado e que Ele veio para nos tirar da grande confusão que é a nossa vida. Gratuitamente. É dado a quem o quiser, de graça, sem que você tenha que pagar coisa alguma, você não tem que fazer promessa, não tem que ofertar, nada, absolutamente. As ofertas, as promessas, enfim, todas essas obras que exteriormente as pessoas usam para justificar a sua situação de pecado diante do Pai, elas não têm valor algum para esta justificativa, porque nós já fomos justificados por Ele na cruz. Se as obras de beneficência não forem produto do nosso coração, do amor que nós recebemos de Jesus, elas não servem para nada. Fazer ou não fazer não tem qualquer diferença. Vamos nos fortalecer nesta gratuidade do amor que foi nos dado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o versículo 1. Aquilo que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Veja, irmãos, há uma doutrina que foi ensinada na igreja. Essa é a doutrina da igreja cristã. Paulo foi o grande apóstolo que interpretou os ensinamentos de Jesus e os colocou em prática. É claro que os ensinamentos de Jesus, por si mesmo, eles nos dão liberdade, vida, Espírito Santo. Mas quando nós vamos nos reunir para nós vivermos esses ensinamentos, surge então a igreja. O que é a igreja? É uma comunidade de irmãos
que se reúnem, homens, mulheres, crianças e velhos, para viver o amor de Deus na pessoa de Cristo. E aí surgem os problemas, porque o diabo não foi embora. Quando ele vê pessoas reunidas para tratar das questões relacionadas com a graça e com o evangelho da salvação, ele fica mais irado do que quando ele encontrou você tentando andar pelos caminhos de Jesus. Porque ele sabe que a igreja pode fazer muito. Os irmãos unidos, eles podem fazer muitas coisas por este evangelho. Surge então a necessidade de haver uma interpretação dos ensinamentos para que a igreja não se perca. Senão um irmão pensa uma coisa, outro pensa outra, um acha uma coisa, outro acha outra. E Paulo foi o homem que formulou uma doutrina. A maneira como a igreja deveria seguir os passos de Jesus. Percebe? Não tem nada a ver com o Antigo Testamento. São coisas totalmente distintas. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar perdidos na multidão das letras das Escrituras, pensando que estamos com Deus, vivendo sem Deus, vivendo fora da graça de Cristo. Existe uma doutrina. Se você não aprender esta doutrina, você está perdido. É simples, porque está mergulhado nas desgraças da lei lá que havia antes de Jesus. E Paulo disse assim: olha, eu tenho ensinado esta doutrina e você tem ouvido. Você e outras pessoas que são testemunhas daquilo que eu tenho ensinado. É essa doutrina que nós procuramos entender quando nós lemos os textos bíblicos relacionados com a vida de Paulo. Para que ela seja trazida daquele tempo aqui para o nosso tempo. E a gente vê o que é que serve para nos ajudar de todos os ensinamentos apostólicos. Não só dele, mas os ensinamentos de Pedro e de João, que é o tripé que sustenta a igreja. Eu disse 3 pilares: Paulo, Pedro e João. Eu não falei de Moisés, tá certo? Eu não falei dos profetas, não falei nada disso. Percebe a diferença? Nós citamos Isaías, nós citamos Jeremias, nós citamos Ezequiel, nós falamos de Davi, nós falamos de um monte de coisa que se relaciona com Cristo. Mas eles não fazem parte da igreja. A igreja precisa de ter uma doutrina, um ensinamento. Esse ensinamento saiu da pena dos apóstolos. Aí está o que nós precisamos aprender. Nada a ver com o judaísmo. O que você aprendeu de mim, eu gostaria que você confiasse esse ensinamento a homens fiéis. Significa o quê? Que existem homens na igreja que não têm condições de ensinar a doutrina apostólica. Naturalmente, porque na igreja existe todo tipo de vaso. E há pessoas que não têm natureza para ensinar, sequer conseguem compreender direito os ensinamentos. Confie os ensinamentos a homens fiéis que sejam idôneos para que eles possam ensinar outras pessoas. Não é um homem ensinando todo mundo. São homens fiéis que estudam, que aprendem, que conhecem a doutrina, ensinando outros homens o caminho dessa liberdade. Os irmãos percebem? Irmãos mais velhos ensinando outros mais novos. Não disse de idade física, eu disse de experiência na igreja. No nosso tempo, existe um espírito que está em toda parte, nos meios de comunicação e nas doutrinas do mundo, que quer ensinar ao homem que ele tem autossuficiência, quer dizer que o homem por si mesmo é capaz de se virar aí com a sua vida. E raramente o homem quer aprender para seguir o caminho de Deus. Na igreja ele já acha que sabe.
O que é muito interessante nisso, irmãos, é que se você tem aí uma empresa, vamos dizer que você tem uma pequena empresa onde você ganha o seu pão, quando você fica sabendo que tem um curso em algum lugar para você se qualificar, para melhorar as atividades da sua empresa e você ganhar mais dinheiro, aí você corre lá para se qualificar, concorda? Os irmãos não se importam de sentar no banco da escola para aprender coisas que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. Mas na igreja é difícil, quando nós precisamos que as pessoas sentem para aprender coisas que vão ajudá-las a ganhar os tesouros eternos. Eles não querem saber. Veja bem, a nossa natureza, é importante nós conhecermos a natureza que nós temos, a natureza carnal. Na igreja todo mundo sabe, não precisa aprender. Nas coisas do mundo precisa, mas nas coisas da igreja não. Parece que todo mundo nasceu sabendo, né? A gente vê alguns irmãos aí fazendo umas doidices na igreja e depois vem só nos comunicar. Sequer pergunta para os mais velhos: será que o que eu estou fazendo vai dar certo? Esse caminho que eu estou seguindo está correto? A educação dos filhos, então, é a mesma coisa. Educam ao seu estilo, não perguntam se estão educando certo ou não. Esse espírito a que eu estou me referindo é o espírito de autossuficiência. Satanás quer dizer para você o seguinte: ó, você sabe tudo, você não precisa aprender nada. Esse negócio de gente mais velha, você falar, pedir conselho para o mais velho, você não precisa disso, você é um vitorioso. Agora, para você ganhar as riquezas desse mundo, sim, vai lá, se qualifique, aprenda, se prepare, se submeta à instrução lá do professor, para você poder ganhar bastante dinheiro. É claro, o dinheiro vai te distrair do caminho que você precisa seguir. Ele vai distrair você do caminho. As riquezas são perigosas. Se nós temos alguma coisa, temos que ter cuidado com ela, porque elas podem nos iludir muito. Então nós queremos que os irmãos compreendam o perigo que nos ronda, porque ele não está na igreja, ele está lá fora. Nós somos alimentados por aquele espírito e nós trazemos para a igreja o espírito da autossuficiência. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos em tudo de Deus. Em tudo, em todas as coisas nós dependemos do Pai. E eu ressalto, não é o Deus da igreja, né? É o Deus Altíssimo, que está além de todas as coisas. Vamos fazer um esforço assim para melhorar as nossas relações, os mais novos na vida, na experiência, conversando com os mais velhos a respeito do que pretendem fazer, para onde pretendem ir, o que estão entendendo da fé. Se nós não fizermos um esforço nesse sentido, irmãos, a igreja vai sendo enfraquecida até a sua própria destruição. Doutrina que é ensinada de uns para outros, homens e mulheres fiéis, idôneos, de maneira que a graça seja comunicada a quem nós pudermos comunicar. Versículo 3. Aí acontece aí uma coisa um pouco complicada. Tem muita gente aí que vende a ideia de um evangelho de prosperidade, de sucesso, de felicidade, de alegrias. Eu gostaria muito que fosse assim, né? Quem que não gostaria que o mundo fosse um mar de rosas e que todos pudessem sorrir e não passar por tribulações e coisas que a gente tem visto todos os dias? Nós gostaríamos de um mundo feliz, mas ainda não é a realidade desse mundo, porque o diabo ainda não foi embora. É simples. E o ambiente não é de cima, o ambiente é de baixo. A ponto do apóstolo João dizer que, ter dito que o mundo está mergulhado no maligno. Mergulhado, é um ambiente hostil. Não nos esqueçamos que Paulo diz que nós existimos e nos movemos em Deus.
Ou estamos mergulhados no maligno, ou existimos e nos movemos em Deus. Essa é a decisão que nós temos que tomar. E se estamos com Deus, estamos num ambiente hostil. E se estamos num ambiente hostil, sofreremos agravos, ofensas. Todo aquele que serve o Senhor tem as suas tribulações. Tem as suas tribulações. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Não tem outro jeito, irmãos. Olha, essa doutrina de que nós vamos na igreja para Jesus resolver os nossos problemas e a gente ser feliz, isso é uma doutrina falsa. Porque a pessoa pensa que a felicidade é aqui. Nós vamos sim na igreja para que Jesus resolva os nossos problemas espirituais, para que nós sejamos felizes na vida eterna. Mas aqui no mundo teremos aflições. Sofre como um bom soldado de Cristo. Podemos traçar um paralelo com uma batalha. Nós fôssemos jovens, né, e alistados para uma frente de batalha para defender o nosso país ou coisa semelhante. E como é que nós iríamos lá à frente sem levar uns tiros, né, uns empurrões, uns cortes de espada, agressões na frente de batalha? Se somos soldados de Cristo, como é que vamos lutar sem sermos feridos? Não é possível. Percebe? Então é um Cristo diferente do Cristo ensinado. É um Cristo de lutas, de batalhas, de dificuldades, de aflições, tendo em vista a vida eterna, e um outro Cristo que é para a felicidade. Eu vou acabar com todos os teus problemas aqui. Eu vendo a solução dos seus problemas. Vem cá que eu resolvo. Problema amoroso, financeiro, conjugal, vem cá. Eu resolvo. Unha encravada, calosidade nos pés, dor nas costas. Antigamente eram os terreiros que faziam isso, né? A benzedeira da esquina. Faça tudo. Hoje tem igrejas que na televisão, faça tudo. Vem cá que eu resolvo o teu problema. Isso não tem nada a ver com o evangelho apostólico. Nada, meu irmão. Absolutamente. Sabe por que esses espertalhões sobrevivem? Porque o povo é ignorante. As pessoas são ignorantes das Escrituras. Veja a situação política do país. O povo é ignorante de tudo. Por isso sofremos tanto, por causa da ignorância. E nós temos que lutar para acabar com a ignorância do povo. Os irmãos percebem? A ignorância, ela favorece os espertalhões. O que acontece na política? Eles preferem manter o povo ignorante. Por que as escolas públicas são da pior espécie no Brasil? Porque ninguém tem interesse de resolver o problema. Eles não têm dinheiro? Não, eles têm dinheiro, mas não resolve o problema, porque é interessante que o povo continue nessa simplicidade. É mais fácil você manobrar um sujeito que não sabe de nada do que manobrar um sujeito esclarecido. E assim é a Escritura, a mesma coisa. Não é diferente. Se ele não sabe nada da Bíblia, eu faço com ele o que quer. Eu digo, está aqui na Bíblia, ó. Está aqui. Mas se você aprender a doutrina da Escritura, você vai ver que ele está te enrolando. Ele está te enrolando. O nosso evangelho é um evangelho de batalhas, de luta. Nós somos soldados de Cristo, soldados, e sofremos as consequências dessa luta. Com aflições, com tristeza, com aborrecimentos, com provas, com desafios, com mentiras, com enganos, com uma série de coisas que fazem parte da luta deste bom soldado de Cristo. Às vezes até alguém que nos ouve, os irmãos presentes, os de longe, pode pensar, mas esse evangelho eu não quero, esse evangelho é complicado. É mesmo. Você quer outro evangelho da paz, da prosperidade, da vida boa, da vida mansa, sem problema, é esse que você quer? Então, vá com Deus. Procure ele aí, deve ter por aí um monte desses pregadores desse evangelho que não salva,
mas no caminho deste evangelho, chamado Evangelho da Salvação, da doutrina apostólica, nós com toda certeza seremos provados. Com toda certeza. O versículo 4 diz assim: ninguém que milita nas frentes de batalha do Senhor se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar de maneira legítima. Olha, ele está falando de uma frente de militância, como se nós fôssemos chamados para ser parte do exército de Deus. E ele lança um alerta: ó, cuidado com os negócios dessa vida para que eles não te embaraçem. Não vamos fazer mais nada, só servir o Senhor? Não, ele não está dizendo isso. Ele diz: olha, cuidado com os negócios dessa vida, que eles costumam iludir você. Reserve o seu tempo para servir o Senhor na batalha. Olha, Senhor, está aqui a minha parte. Nós podemos ajudar de diversas maneiras, viu, irmão? Você não tem tempo, você ajuda com recursos. Não é possível que você não tenha ao menos um tempo para poder servir na igreja 1 hora, 2 horas por semana. O resto tudo é para a nossa vida terrena. As demais horas nós gastamos aí consumindo com coisas desse mundo. Não é? Vamos fazer um exame de consciência para que nós tenhamos a responder a este ensinamento. Será que os negócios desta vida não estão me embaraçando na minha militância com Cristo? Não estão atrapalhando? Ele fala: olha, cuidado, hein, porque quem está nesta frente de batalha tem que ser legítimo. Legítimo. E não fiquem os irmãos tristes, não, se estão sendo aborrecidos por este mundo, viu, irmãos? Não fiquem, não. Lutero dizia: olha, se nós não tivermos as marcas de Cristo, as marcas dele, nós estamos perdidos. Somos desgraçados, no sentido de não ser, não ter posse da graça de Deus, estar destituído da graça de Deus. Somos desgraçados se a nossa vida não for marcada por desafios, provas, tribulações e coisas que nós tenhamos que superar por meio da fé, da paciência, da longanimidade e de todas as coisas. Amém? Os irmãos que militam aqui na igreja, os que conhecem a igreja mais de perto, sabem as muitas dificuldades que nós enfrentamos em todos os planos. Todos os planos. Começa dentro de casa, vem até a igreja. Essa igreja é a igreja verdadeira. A igreja que enfrenta as consequências dessa sadia militância. O versículo 6, ele diz assim: olha, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O Satanás já ia dizer assim para você: olha, esse negócio de militância, você vai cuidar do exército de Cristo, você vai largar teu negócio? Ele vai te colocar isso no coração. Não é? Ó, tudo bem, discurso do pastor é até muito bonito, mas e a comida em casa, e os negócios que tem que pagar, as contas no final do mês, como é que fica? O diabo é esperto, ele vem com essa história na nossa cabeça, entende? E como sempre o poder material fala mais alto, a gente acaba se deixando enrolar. Mas Paulo, nos seus ensinamentos, ele é muito perfeito na instrução. Ele diz: olha, cuidado, porque o lavrador que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos do seu trabalho. Olha, se você serve a Jesus, é evidente que Jesus não vai deixar te faltar coisa alguma, irmão, e vai estar te ajudando nos teus negócios, te livrando do mal, te livrando das coisas perigosas que tem nesse mundo aí de negócios. Tem coisas que você pensa que vai dar certo para você, e você precisa que o Senhor tire correndo aquilo da tua vida, porque é um buraco que você vai entrar. Entregue a tua vida ao Senhor, os teus negócios, tua empresa, teu trabalho. Senhor, faz conforme o Senhor achar melhor, deixa Ele operar, porque você não vai ficar sem. E não há dinheiro mais abençoado do que o dinheiro que você ganha com o seu trabalho honesto e que tem a bênção de Jesus. Porque tudo que você fizer com este recurso, tenha certeza que permanecerá, porque é dinheiro abençoado. Agora, o dinheiro que não é abençoado, o dinheiro que vem de
de manobras, de mentiras, de negócios escusos, de coisas que se faz por trás, na desonestidade, na corrupção. Isso é dinheiro maldito. Tudo que você faz é uma obra que não permanece. Os irmãos aprendam isso. Ainda vivemos num mundo capitalista, temos que nos virar nessa confusão. Até que um dia passe. Passará um dia, mas por enquanto nós temos que aprender que Deus abençoa o que é ganho com o trabalho honesto. E sem passar ninguém para trás e sem prejudicar ninguém. Ganhe o seu trabalho. Você não precisa prejudicar uma pessoa para ganhar o seu pão. Não faça isso. Esse dinheiro não é abençoado. Amém? Não te preocupe, porque se você está militando na frente de trabalho de Cristo nesta batalha, Ele vai, com toda certeza, dar a você o direito de gozar dos frutos do seu trabalho. E não só aqui, viu, irmãos? O que mais interessa é gozar dos frutos da eternidade, né? Isso aqui realmente interessa para nós. Considera essas coisas que eu estou te ensinando, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera os ensinamentos da igreja, porque Jesus te dará entendimento. Olha que coisa boa. Ele está dizendo, é o Espírito Santo que vai te dar o ensinamento. Vai te fazer entender as coisas. Se o coração seu é bom, se ele está interessado, o Espírito Santo vai te esclarecer. Vai te ensinar, vai te ajudar a caminhar nos caminhos dessa felicidade verdadeira. Não aquela felicidade que passa. E ele conclui aqui, nós vamos até o versículo 13, dizendo assim, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, pela carne, ressuscitou dentre os mortos segundo os meus ensinamentos, o meu evangelho. Por isso, eu sofro trabalhos, prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ele diz, olha, eu sofro por causa do meu evangelho, que se fundamenta na ressurreição, vida além desse mundo. Ele diz, ó, ressurreição, quando o corpo tomba, se eu creio em Jesus, a minha alma, ela entra nas moradas eternas. Por isso é que sofro. A igreja sofre porque ensina a doutrina da ressurreição. Ressurreição é vida, não é sono, viu, gente? Essa história de que a pessoa vai ficar dormindo até o dia do juízo final, isso é ensinamento de espíritos enganadores. Espíritos mentirosos. Se aquele ladrão bom que foi crucificado com o Senhor, ouviu dele dizer que naquele dia ele estaria com ele no paraíso, como é que ele vai ficar dormindo? Jesus é vitória sobre a morte, sobre o sono, sobre o que for. Por causa da doutrina da ressurreição, é que a igreja é perseguida. Irmãos, se existe mesmo vida do lado de lá, e lá é a verdadeira vida, então há uma grande mentira na igreja, que ensina que a vida é aqui. Lá é o depois. Bom, como todo mundo morre, então, se eu estiver com Jesus, eu vou participar do coral celestial, ficar olhando lá para a face de Deus eternamente, amém. Deve ser enfadonho demais, né? Você imagina você ficar cantando no coral celestial na eternidade, é uma cantoria só, chega uma hora você cansa de ficar cantando. Eu me pergunto às vezes, cantar para quê? Para agradar a Deus? Será que Deus quer que a gente cante para Ele? É cada ensinamento, eu não sei de onde tiraram isso. A impressão que a gente tem às vezes é que nós entramos numa igreja, nós estamos num jardim da infância. Os ensinamentos são tão graves e profundos que fala de um universo eterno, de uma obra eterna de Deus, de uma coisa infinita, de uma experiência que transcende a existência carnal, humana, e as pessoas ficam perdidas, bocejando, com sono. Me lembra até o sujeito que o Paulo estava pregando lá numa das
cidades que ele foi, e era um lugar meio alto, assim, o sujeito estava sentado numa janela, daí a pouco ele dormiu, caiu lá de cima, bluf, no chão. Até pensaram que o homem tinha morrido. Nas minhas pregações, de vez em quando, um dorme também, o que me conforta. Então, são ensinamentos tão lindos, maravilhosos, de vida eterna, de gozos infindos, de experiências infindas, a que as pessoas reduzem a uma coisa estúpida, infantil. E nós precisamos ensinar na Igreja de Cristo essa vida eterna, essa transcendência. O homem precisa saber que a experiência dele aqui é passageira e que do lado de lá nos aguarda uma experiência definitiva. Mas de muitas atividades e gozos e coisas que nós não podemos imaginar. Por isso sofro trabalhos, prisões, como um malfeitor. Mas a palavra do nosso Deus não está presa. Você vai me atacar? De que jeito? Vai ser aqui, vai ser ali? Vamos suportar. Mas a palavra do Senhor, eles não vão impedir a nenhum de nós de pregar esta palavra. Sofro por amor dos escolhidos, diz o versículo 10, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele era doutor em Antigo Testamento. O apóstolo Paulo era um sujeito estudado. Por isso o Senhor foi lá pegar o Paulo e transformá-lo num servo dele. E o homem perseguia a igreja. Porque conhecia o Velho Testamento, perseguia a igreja. Não sabia o que estava fazendo. Até que Jesus vai lá e diz, olha, vem cá, o que você quer, o moço? Era um bom moço, estudado, obediente, mas tinha uma visão distorcida da realidade das coisas de Deus. E o Senhor literalmente o derrubou do cavalo. A gente costuma dizer popularmente aqui no meio do nosso povo, né? Os caboclos aqui do interior costumam dizer, o sujeito caiu do cavalo. Caiu do cavalo é que ele achava que ele estava fazendo uma coisa certa, né? E bluf. Caiu. Aconteceu com Paulo. Caiu do cavalo mesmo. Não só na linguagem de caboclo, mas o Senhor o jogou no chão da sua cavalgadura. E apareceu a ele numa forma luminosa, mais forte que o sol, aquela luz que o cegou. Para depois ele voltar a enxergar e se transformar num homem novo. Saulo, que passou a ser Paulo. Um homem que renasceu novamente. Esse homem tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Ele conhecia tudo, tudo. Por isso, as suas cartas são muito interessantes, porque ele estabelece o rompimento entre aquilo que é novo daquilo que é velho. Ele diz, olha, lá no velho tem a promessa do novo. E vai citando, olha, está aqui escrito no profeta, nesse profeta, naquela passagem, que Jesus seria o enviado. Iria estabelecer uma nova ordem. Então ele diz assim, encerrando aqui o versículo 10, eu tenho sofrido muito por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Que salvação? Que está em Cristo Jesus, com uma glória eterna. Está em Cristo a salvação, não está em lugar nenhum mais. Quando você tenta buscar as obras para tentar se justificar, você está deixando Cristo de lado, irmãos, porque Ele te salva de graça. Nós gostamos de fazer promessa, nós gostamos de fazer doações, gostamos de fazer dízimos, de pagar os nossos dízimos, porque achamos que nós estamos agradando a Deus e ficando quites com Ele. É mais fácil, né? Se fosse mesmo isso, eu também reservaria aí 10% dos meus ganhos para a igreja, de maneira que resolvesse meus problemas do pecado. Mas isso não tem base no Novo Testamento. Não podemos ser justificados a não ser por meio da fé. Seja o teu dízimo, seja a tua oferta, seja a tua participação, produto do amor que tem no teu coração.
mas não para te justificar. Deus não precisa disso, não, irmãos, de maneira alguma. Não estamos descartando a necessidade da igreja ter o seu pastor, ter o salário dele, etc. Uma igreja bem organizada pode muito bem se ocupar dessas necessidades de maneira transparente, de maneira que a igreja possa ter os seus trabalhadores, se for mesmo para a divulgação do evangelho, homens que precisam ganhar para isso, porque não vão estar trabalhando lá fora nas coisas do mundo para ganhar o pão. Isso é perfeitamente lícito dentro das escrituras do Novo Testamento, da doutrina de Paulo. É justo ao servo que receba um salário para servir a igreja e não para se servir da igreja. Não é? Ele serve a igreja e não se serve da igreja, como acontece constantemente. Amém? Essa palavra é fiel, versículo 11. Se nós morrermos com Ele, também com Ele viveremos. É Cristo que nos dá esta vida além desse mundo. E se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a sua fidelidade. Amém? Igreja, receba esta palavra nos seus corações, os irmãos, as irmãs, os jovens, os velhos, segundo o Espírito Santo, e que Ele conceda a todos os irmãos e as irmãs, aos jovens e aos velhos, os seus dons espirituais, para que em momento algum nós sejamos desviados do caminho, sejamos constantes nesta caminhada. Vamos orar? Senhor, a igreja aqui está reunida nesse instante, recebendo as tuas santas bênçãos, e nós queremos te implorar que teu Espírito se derrame sobre os irmãos, para cuidar de cada um deles nas suas necessidades, nas suas angústias. Pedimos que abençoe os que estão atormentados pelas provas da vida, os que estão enfermos, os que estão nos hospitais, os irmãos que estão encarcerados. O Senhor possa ter misericórdia e cuidado com todos. E nos ajude a permanecer no seu santo caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua santa misericórdia, que assim seja.